Pé, meus irmãos. Deus estava me incomodando há dias sobre isso, meus irmãos. E a gente tem que reconhecer, meus irmãos. Nós temos um problema muito sério de pedir perdão para um para o outro. E sem perdão, aqui na terra não há perdão lá de cima. Por isso que todos nós erramos. Se alguém disser aqui que não erra, você está chamando Jesus de mentiroso. João diz isso, que se nós dissermos que não erramos, fazemos Jesus mentiroso. E sempre nós temos que pedir perdão pelas coisas que nós fazemos ou pensamos, né? Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Os irmãos podem se assentar, né? Esses dois versículos, né, começam com a pregação de João Batista, se encerrando o Antigo Testamento, porque Jesus disse que ele, em João Batista, não em Malaquias, se encerrava o Antigo Testamento e começava uma nova época. E foi através de João Batista que logo depois veio Jesus também pregando arrependimento. E esse arrependimento chegou até nós porque Jesus, um dia naquela cruz, pagou o preço que eu e os irmãos não poderíamos pagar. E por isso nós estamos aqui, porque um dia nós se arrependemos das nossas más obras, dos nossos feitos, e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nestes dias que nós estamos vivendo, né, nós temos que pregar essa palavra como João Batista começou a pregar naqueles dias. O povo tem que se arrepender, meus irmãos. Nós vemos que a volta do nosso Senhor Jesus está próxima. Você pode dizer assim: ah, mas eu estou na igreja há 50 anos, há 60 ou 70. Mas está próximo. Sabe por que está próximo? Porque nós vamos passar uma eternidade com eles. Então 70 anos não é nada, 80 anos não é nada. Mas a eternidade com Cristo não terá fim. E nós, não só nós queremos ir para lá, como devemos chamar as pessoas. O povo anda, ultimamente, meus irmãos, é tanta coisa falada que não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com transformação de vida. Quando João Batista começou a pregar, ele disse que era para o povo ser diferente. É para nós sermos diferentes, sermos aquilo que Jesus disse que nós deveríamos ser: luz. Iluminar o caminho que está hoje em trevas das pessoas. Disse que era para nós ser sal, para temperar. Não muito forte, não sem sal, mas temperado, meus irmãos. Porque nós temos a alegria de ter Jesus. E temos centenas e milhares de pessoas que não têm esse Jesus. E cabe a mim e a você levar esta palavra até eles. Essa palavra que transforma. Essa palavra que faz nós mudar o nosso pensamento. Porque quando Jesus entra, Ele muda tudo. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda tudo, meus irmãos. Tudo aquilo que desagradava a Deus vai saindo fora. Vai entrando aquilo que Jesus quer que nós sejamos nessa vida. Quer que nós vamos produzir nessa vida. Eu trabalho como gari ali na praça e a gente está vendo uma coisa desagradável na nossa cidade. Ali está passando inúmeros moradores de rua mesmo. E nós devemos falar com essas pessoas. Porque às vezes a gente olha assim e diz: ah, ele não quer mudar de vida. Ele não adianta falar. Mas será que não adianta mesmo? Será que nós não estamos ouvindo uma outra voz que não seja a voz de Jesus? Porque aos nossos olhos eles podem não mudar, mas aos olhos de Jesus tudo é possível. Não é alguma coisa, tudo é possível. Essas pessoas também precisam de Jesus.
O mundo está violento, a cidade. Eu vejo ali uma briga de trânsito, uma atrás da outra, meus irmãos. Um pessoal com uma velocidade, uma fuga, parece que estão correndo atrás de alguma coisa. E a Bíblia diz que eles estão correndo atrás do vento. Como é que você vai correr atrás de algo que você não vê? Você só pode correr atrás de algo que você vê. E a única coisa que nós podemos ensinar a eles é o caminho chamado Jesus, mostrado na palavra de Deus, meus irmãos. Mostrado aqui para nós, como lemos, que João Batista, que Isaías profetizou que ele viria abrir o caminho para Jesus começar o seu ministério. Pode ser que nós sejamos aqueles que vamos anunciar nos últimos dias a volta de Jesus. Você pode estar incluído nisso. Basta querer, meus irmãos. Jesus não vai obrigar você a pregar a sua palavra, mas Ele vai cobrar de você não ter pregado, de ter falado, de ter espalhado a boa nova. Já que você tem a boa nova, tem que espalhar para os outros. Milhares de pessoas ainda estão perdidas, meus irmãos. E isso você pode até dizer, ou às vezes nós dizemos, mas não vai acontecer. Vai acontecer. Jesus disse que vai acontecer, então vai. Eu posso até não estar enxergando, mas vai acontecer. A igreja vai ter mais pessoas. Muitos irão se converter ainda nesses últimos tempos, porque Jesus vai fazer uma grande obra. Só que para fazer essa grande obra, nós temos que abrir a nossa boca. Pregar que Ele está voltando, que as pessoas têm que se arrepender. Quando João Batista apareceu pregando, meus irmãos, era uma mensagem completamente diferente daquela que o povo estava acostumado a ouvir. Porque o povo não... Os sacerdotes, os pessoal que pregava no templo, nas sinagogas, não falavam em arrependimento. Mas de repente veio João Batista dizendo, olha, vocês têm que mudar a trajetória de vocês. E só se muda quando Deus entra, meus Deus. Se Jesus não entrar através do Espírito Santo na nossa vida, não vai haver mudança. Toda mudança o Espírito Santo vai fazer na nossa vida, quando nós dermos liberdade a Ele. Quando nós pudermos caminhar cada vez mais do lado de Jesus. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, meus irmãos, mais nós vamos sendo parecidos com Ele. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo, meus irmãos. Eu tenho 3 filhos jovens, e quem tem filho jovem sabe que hoje em dia é complicado. E às vezes a Diana fala assim, mas no meu tempo era assim. Eu falei, filha, 50 anos atrás era outra coisa. 50 anos atrás, você saía na rua, você sabia o nome de todos os carros. E agora, fique na rua, quantas marcas tem e quantos tipos de carro tem. Ninguém sabe. Porque as coisas mudaram. O Evangelho não muda, mas ele transforma as pessoas. É isso a função do Evangelho. A boa nova é transformar as vidas. Tem transformado a minha. Temos lutas? Claro que temos lutas. Pedro diz que essa leve e momentânea tribulação não é nada comparado àquilo que está preparado para nós. O que está preparado para nós é muito melhor, meus irmãos. Então, o que nós passamos nesse mundo por amor a Cristo é pouco para uma eternidade com Cristo. Nada disso que as tribulações, as ofensas, as humilhações, tudo isso ficarão do lado de cá. Lá naquela cidade não haverá choro, não haverá lamento, não haverá pensamento, por que fulano não foi? Lá todos seremos transformados. Lá todos nós teremos um novo nome. Eu sempre falo que eu não gosto do meu nome. E às vezes as pessoas ainda me confundem. Tem uns que me chamam de Sidney Jorge. Outro me chama de Jorge Sidney. Eu falei, meu Deus do céu, aí é para acabar mesmo, né?
Então, mas a Bíblia diz que lá eu terei um novo nome. E creio que será um nome lindo, porque foi Jesus que vai dar. Mas para isso nós temos que estar sempre preparados para ir para o céu. E enquanto nós também estamos preparados, devemos estar levando o Evangelho, meus irmãos. Levando o Evangelho para os jovens, para os adultos, para os velhos, os de mais idade, meus irmãos. Todos eles têm que ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes a gente não presta muita atenção, né, no que Jesus falou, que esse Evangelho vai ser ouvido por todas as pessoas. De alguma maneira alguém vai ouvir. E quem não ouvir será julgado pela sua consciência. Então, todos vão ouvir da palavra de Deus. Mas para eles ouvir da palavra de Deus, nós temos que falar, meus irmãos. Tem muita gente falando em nome de Deus aí, mas não tem nada a ver com Deus. Nós vemos que muitas pessoas estão fazendo como os profetas da época de Jeremias. Só tinha Jeremias falando a verdade. Os outros diziam, não, daqui uns dias vocês vão voltar da Babilônia. Mas Jeremias disse, vocês vão ficar 70 anos aí. E não acreditavam. Mas as pessoas davam ouvido muito mais aos falsos do que a Jeremias. As pessoas davam ouvido às pessoas que diziam que falavam em nome de Deus do que para Ezequiel. Mas nós, graças a Deus, estamos aqui e estamos ouvindo o que o Espírito diz para nós. Prepara para te encontrar com teu Deus. Mas enquanto nós não estamos sendo preparados, vamos espalhar o Evangelho, meus irmãos. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos chamar o povo ao arrependimento, dizendo que Jesus está próximo. E se ele não voltar, as pessoas irão morrer. Eu talvez vá morrer, meus irmãos. Mas nós devemos estar preparados. Ninguém gosta da morte. Eu me lembro que um determinado pastor falou que se alguém pede a morte, tem que procurar o psicólogo, que alguma coisa está fora do lugar. Porque nosso coração não foi feito para morrer. Nosso coração foi feito para bater eternamente, mas por isso que morte nunca entra no nosso calendário, né, meus irmãos? Ela pode até vir, mas nós não fazemos, não gostamos dessa palavra. Né? Mas nós sabemos que se um dia Jesus não voltar, a morte vai chegar. E eu quero estar preparado, mesmo que a morte chegue. Eu quero ir morar no céu. E eu quero que os irmãos todos vão morar lá. Eu quero que os meus filhos vão morar lá. Eu quero que os filhos dos irmãos vão morar lá. Porque às vezes nós pensamos só nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos nossos parentes. Mas tem os parentes dos outros também. E eles também têm que ir morar lá, meus irmãos. Mas depende de eu e você pregar esse Evangelho. Fazer como João Batista. Quando ele começou a mensagem, as pessoas se maravilharam com aquilo. Muitos iam ter com ele. E queriam ser batizados. O que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer para ser batizados? Alguns iam por ir. Por isso que João Batista disse, raça de víboras. Quem induziu? Eles também estavam indo para ser batizados, mas não queriam ser transformados. Mas graças a Deus que nós, em Cristo, através do seu Espírito, fomos transformados. E a sua palavra continua nos transformando a cada dia mais, meus irmãos. A cada dia mais. E que essa palavra que nós estamos pregando hoje, ela começou lá com João Batista. Ele dizendo, arrependei-vos, porque daqui a pouco vai aparecer um que é maior que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e fogo. Talvez o povo nem tenha entendido o que João Batista estava falando, mas ficaram atentos àquilo que ele estava falando. Logo depois veio Jesus, começou o seu ministério, deixou a sua palavra, e nós estamos aqui falando da sua palavra. E a sua palavra é fiel e verdadeira, meus irmãos.
E se nós praticarmos a sua palavra, a cada dia nós nos aproximaremos mais de Jesus. E a luz que existe em nós, através do seu Espírito Santo, vai refletir nas pessoas lá fora. Né? Elas vão querer ser igual a nós, ter paz. Sabe que o povo hoje precisa de paz. Está todo mundo correndo atrás de alguma coisa. Não tem paz, mas não tem um sossego, eles não param. A gente vê as pessoas correndo de um lado para o outro. Jesus disse, eu deixo-vos a paz. Não como o mundo a dá. A nossa paz não depende do exército, não depende da polícia, não depende do sistema judiciário. Depende de nós estarmos com Cristo. E se nós estamos em Cristo, né, tudo que ocorrer aí fora, né, por mais que às vezes a gente fique abalado, mas nós estamos tranquilos, porque nós sabemos quem está no controle de tudo. É o nosso Salvador Jesus. Nessa noite, né, os irmãos fiquem com essa palavra, porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós. A parábola dos talentos nos diz isso. Todos nós sabemos fazer alguma coisa para o reino de Deus. E ninguém vai ficar sem recompensa, porque o dono da obra é galardoador. E tem todo o poder e tem todo o tesouro para nos dar. O dono da obra é rico. E se nós formos filho do dono, nós também somos ricos em Cristo. Amém? Se coloque em pé nesse momento, nós vamos orar.